vou apresentar basicamente o resultado da minha dissertação. Eu dei uma enxugada, que são aqueles 2 artigos. Então, tem um estudo experimental e uma meta-análise. Os 2 se complementam e vai ter essa ideia. Primeiro, passar, né, que eu sou da Universidade Estadual de Maringá, estou fazendo doutorado no momento, professor Wendel. Só que aqui no nosso grupo a gente estuda muito o efeito de exercício em populações especiais. Porventura, no meu mestrado, a gente acabou estudando a questão do treinamento aeróbio, só que a gente tem outras discussões. Então, por isso que é um interesse de começar a frequentar as reuniões para conseguir discutir um pouco sobre treinamento aeróbio, que é a parte que eu mais gosto. Para iniciar, eu só quero contextualizar um pouco das minhas variáveis, né? Então, o título da dissertação, né, ela foi Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade e do treinamento contínuo de intensidade moderada sobre os parâmetros hemodinâmicos centrais e rigidez arterial em mulheres obesas. Quais são os pontos que a gente vai tratar aqui? O ponto da obesidade, essa questão de pressão arterial e rigidez arterial, eu vou explicar com detalhes, que dá para fazer uma analogia com hipertensão, e o efeito do treinamento do HIIT e do MCIT sobre essas variáveis. Só contextualizando, né? No Brasil, nos últimos anos, teve um aumento expressivo da quantidade de obesos no país. Essa tendência vem sendo mundial. E é uma questão que o treinamento aeróbio tem que ser pensado para essa população por ser extremamente eficiente para a redução do peso. E outro fator é que doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes do mundo. E tem uma correlação direta aqui. Ser obeso, isso vai aumentar as suas chances de ter uma doença cardiovascular, provavelmente reforçando a importância do treinamento aeróbio. A rigidez arterial, que é esse conceito que eu quero trazer para vocês agora, ele é um fator muito importante que vem sendo estudado ultimamente. Basicamente, ela não é a parede da artéria, não é o endotélio. Ela é a camada média. Ela está entre o endotélio e uma camada um pouquinho mais profunda. Qual que é a sua função? Uma artéria boa é essa da esquerda aqui, por exemplo. Ela é complacente. Quando o sangue passa, o sangue ele não anda reto na artéria, ele anda quicando nas paredes. E quanto mais complacente é a questão da camada média da artéria, mais o impacto do sangue vai ser amortecido. Em contrapartida, uma artéria com rigidez arterial, ela é extremamente rígida. Vai fazer com que o sangue, cada vez que ele bata na parede da artéria, por a camada média estar muito rígida, vai fazer que ele aumente a velocidade no espectro de refração cada vez mais. E esse fator vai aumentar a pressão arterial. Então, aqui é o exemplo, né, numa artéria complacente saudável, a USBP, né, a pressão sistólica, ela é baixa, enquanto numa artéria rígida, a pressão arterial é muito mais forte. Uma questão importante de se dizer é que quanto maior a pressão arterial sistólica, maior é a chance de danos em órgãos-alvos, principalmente como as artérias do coração, cérebros, rins e retinas. Porque as artérias, elas saem, a aorta é muito calibrosa, então sai com muita pressão, só que conforme vai chegando na periferia, as artérias vão ficando cada vez mais finas. Só que, devido a essa questão de rigidez arterial, as artérias vão ficando cada vez mais finas, porém a pressão vai aumentando. Isso vai aumentando o impacto nas artérias, podendo gerar edemas e literalmente lesões. Por que é importante entender isso? Esses conceitos, a gente analisa nesse trabalho o que o exercício pode beneficiar nessas questões. Então, por exemplo, a pessoa que é hipertensa, você tem que entender essas estruturas para saber o que a hipertensão está fazendo, no caso, na pessoa. Então, numa artéria preservada, quando no período de sístole ejeta o sangue, é gerada uma onda incidente. É literalmente uma onda de energia que sai junto com o sangue e ela vai chegar até a periferia e vai retornar para o coração. Basicamente, essa onda de energia sai junto com o sangue, bate e retorna. Isso é um processo normal numa artéria que tiver uma artéria que tiver nova, que não tiver com danos. Isso vai fazer com que, quando o sangue retornar, vai fazer uma melhor perfusão coronariana, que é o próprio coração se irrigar. Isso vai reduzir a pós-carga do exercício, que é o aumento dos acumulados de pressão. E já numa artéria com rigidez arterial, como a velocidade do sangue vai aumentando cada vez mais, ela chega com mais força nas artérias periféricas. Isso gera um pico sistólico muito maior. Qual que é o problema desse pico sistólico maior? Isso aumenta a pressão arterial sistólica,
central e reduz a pressão arterial diastólica central. Quando fala-se central, é literalmente a pressão no coração, não é no braço, quando se mexe na braquial, é pressão periférica. Aqui a gente está analisando diretamente a pressão do coração. E quanto menor é a pressão diastólica, menor é a própria perfusão do coração. Então, o coração fica cada vez menos irrigado para se proteger, e isso vai aumentar cada vez mais a pressão arterial. Então, a pressão arterial ela está mais associada a eventos cardiovasculares do que a pressão arterial periférica. E a rigidez arterial é o principal fator associado para o aumento dessa pressão arterial central. Lembrando de novo, pressão arterial central, toda vez que eu falar isso, é a pressão direta do coração e não é a pressão periférica, porque existe uma diferença muito forte. E a questão da obesidade é que, dentre as maiores comorbidades da obesidade, gera um fator muito importante, que é a redução das fibras de elastinas e aumento das fibras de colágeno na artéria. Isso gera um aumento da rigidez arterial. As variáveis que vão medir rigidez arterial é a variável chamada velocidade de onda de pulso, VOP, que ela mede esse deslocamento da onda, e também uma outra variável que chama Augmentation Index, que vai indicar como é que está a perfusão e esse retorno das ondas na periferia. Então, no nosso estudo experimental, para a gente conseguir triar, teve um médico cardiologista que fez todo o processo de triagem das voluntárias. No nosso estudo, a gente iniciou o projeto com 44 mulheres obesas, a gente dividiu 22, 22, a gente fez o cálculo amostral. Então, 22 fez o HIIT e 22 fez o contínuo. Como é que foi o nosso protocolo? A gente utilizou o HIIT longo, né? Ele tem um aquecimento de 10 minutos, depois tem 4 estímulos a 85% a 95% da frequência cardíaca máxima, com um período de recuperação de 3 minutos, entre 65% e 75%. E o treino contínuo, ele tem a duração de 48 minutos, sendo que a fase principal do treino é 48 minutos direto, entre 65% e 75% da frequência cardíaca máxima. Nós utilizamos, para medir a frequência cardíaca máxima, a gente fez o teste de esforço inicialmente, depois eu vou falar com detalhes, a gente preferiu utilizar a frequência cardíaca máxima, porque a gente está trabalhando com, trabalhou com obesas. Então, o HIIT dessas obesas, pode falar, como é que a obesa fez HIIT? Simples. Medindo pela frequência cardíaca, o tiro delas, a maior intensidade, era uma caminhada acelerada. E a recuperação, uma caminhada lenta. Então, a gente conseguia medir exatamente que elas estavam ficando nas zonas de intensidade. Outro fator importante é que esses protocolos são isocalóricos. A gente teve essa intenção para que eles não tivessem tanta essa questão de maior gasto energético em relação ao outro. A gente fez as avaliações pré, né? As voluntárias foram na clínica de cardiologia, passaram por toda a bateria de testes, treinaram por 8 semanas e voltaram para fazer a reavaliação. O estudo aconteceu na pista de atletismo da UEM, né? Foram 8 semanas, 3 vezes por semana. A gente utilizou a fita Polar 10, H10, e a gente utilizava um tablet que a gente conseguia colocar todas as voluntárias de uma vez treinando, e nisso a gente conseguia guiar o nome de cada uma pelas suas intensidades. Aqui está um exemplo de como que ficava o gráfico das voluntárias. À esquerda a gente pode ver um gráfico bem certinho do HIIT, e à direita aqui o treinamento contínuo, quer dizer, essa fluidez, mostrando que a gente propôs o protocolo e as voluntárias conseguiram seguir da melhor forma possível. Então, a gente fez, na clínica de cardiologia, um teste de esforço máximo para a gente poder prescrever a questão da frequência cardíaca máxima. Foi utilizado a ergospirometria, o Metalizer. Então, junto com esse teste, fez o exame de ergospirometria, pegou o VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, e também junto tinha a questão dos eletrodos para o médico poder liberar a pessoa para fazer atividade física. Então, foi nessa clínica aqui da cidade de Maringá, o médico que cedeu o espaço e fez as avaliações para a gente. E agora explicar como é que é feita essa medida da rigidez arterial. É por esse equipamento chamado Sphygmocore. É medida a distância entre a artéria carótida e a artéria femoral. É insuflado em 2 momentos. Uma hora é insuflado o manguito é posicionado no braço, em sequência ele é posicionado na perna. Esse manguito ele é comprimido e em determinado momento o médico usa um tomômetro na artéria carótida e ele consegue avaliar o tempo de deslocamento dessa onda, que ela sai da artéria
O tempo que essa energia leva para percorrer da artéria carótida à artéria femoral, ele consegue, através dessa medida em deslocamento, vai dar em metros por segundo, por exemplo, 4 metros por segundo, 8 metros por segundo, e a partir disso é possível estabelecer o nível de rigidez arterial da pessoa. E outra variável importante é a questão do Augmentation Index. Resumindo, ele vai indicar como é que a sua periferia está refletindo essa onda. Quanto maior é o Augmentation Index, pior vai estar indicando a periferia da pessoa. A pressão arterial periférica foi utilizada normalmente através de um esfigmomanômetro normal. E a pressão arterial central, ela é feita também por um manguito no braço, só que é utilizado esse mesmo equipamento esfigmocore, só que através dos seus algoritmos ele consegue estimar a pressão arterial central do coração. Então, ele é feito quase da mesma forma, colocado no braço do manguito, mas ele consegue estimar essa pressão arterial central. Então, a principal análise que a gente fez, né, foi o ANOVA Two-Way para comparar o efeito entre grupos e o efeito tempo. Então, esse artigo está publicado na Hypertension Research. Na questão do nosso estudo, a gente teve uma desistência bem alta das voluntárias. A gente finalizou para o HIIT 11 voluntárias e para o contínuo 14 voluntárias. Foi legal que esses dois grupos não tiveram diferenças, então eles estavam bem pareados no início do trabalho. Então quer dizer que não tinha um grupo com uma maior obesidade, com mais peso em um grupo, ou a pressão arterial maior em outro grupo, conforme a estatística mostra. E quais são os achados que a gente teve nesse trabalho? Foram bem legais. O HIIT, ele foi capaz de, tanto o HIIT quanto o contínuo, foram capazes de reduzir significativamente, em 8 semanas, os valores de rigidez arterial das voluntárias. Esses achados são similares com uma revisão que analisou apenas estudos aeróbicos. Então, o estudo de Archer, ele viu estudos aeróbicos em geral. Só que aqui estava indicado que o HIIT reduz 30,37 e o contínuo 0,35. E essa redução parece pouca, mas ela é extremamente significante. Por quê? Para cada aumento de 1 metro por segundo da VOP, isso aumenta o risco em 14% para desenvolver uma doença cardiovascular. Então, em 8 semanas de treinamento, a gente pode ver que quase uma melhora de 1/3 nessa questão de redução de risco cardiovascular para os voluntários. Em contrapartida, com um estudo realizado com homens obesos, eles não encontraram alterações da VOP, porém, em mulheres a gente achou. Depois eu vou trazer para vocês o porquê que em mulheres é mais factível reduzir essa questão de rigidez arterial. E qual que é a importância disso? Aqui a gente mostra que o exercício aeróbio, tanto o HIIT quanto o contínuo, conseguem reduzir com eficiência a questão de rigidez arterial. Porque o exercício leva mudanças estruturais no vaso, gerando uma manutenção da reserva de elastina, a elastina no vaso que vai deixar o vaso complacente, e vai reduzir a deposição de colágeno, que é o que deixa a artéria rígida. E também mudanças indiretas. O exercício aeróbio ele aumenta a produção de óxido nítrico, que vai vasodilatar os vasos, reduz a inflamação e reduz a atividade nervosa simpática, que contribui para o aumento da rigidez arterial. Outras informações importantes é a questão do AIX. O AIX ele indica a periferia. A gente encontrou uma tendência em questão do AIX 75, que ele é corrigido pela frequência cardíaca, deu 0,053. Então, não foi uma diferença estatística comprovada com P menos que 0,05, mas indica uma tendência à redução. Comparando novamente com um estudo similar, utilizando homens obesos, não encontrou essa diferença significativa. E por quê? A gente achou em mulheres. Mulheres conseguem reduzir o AIX 2 vezes mais do que homens. O que a gente tem com essa informação? Uma mulher obesa treinando, ela consegue melhorar a sua periferia através do treinamento aeróbio melhor do que homens. Homens apresentam uma rigidez arterial maior após a segunda metade da idade adulta. E mulheres conseguem ter uma frequência cardíaca, uma pressão arterial um pouco menor. Por quê? Em mulheres, isso aumenta devido ao receptor beta-adrenérgico, que vai fazer uma redução da vasoconstrição determinada pelo sistema nervoso autonômico,
Isso aumenta ainda mais a biodisponibilidade de dióxido nítrico de forma indireta para as mulheres, aumentando a vasodilatação. Então, ser mulher obesa é melhor para reduzir os parâmetros de rigidez arterial em relação a homens. Então, essa coisa é muito importante, que treinar com homens obesos com uma pressão mais elevada tem que se tomar mais atenção. Contudo, para mulheres, aqui indica que é um excelente exercício para trabalhar com esse nicho. Outra informação importante é que teve uma redução significante do augmentation pressure. O augmentation pressure é uma medida que vai indicar o impacto dessa onda refletida na pressão arterial. Em casos onde a rigidez arterial ocorre com retorno mais rápido em casos de rigidez arterial, ocorre um retorno mais rápido da onda refletida durante a sístole, que vai aumentar a pressão arterial central e a pressão arterial sistólica central vai aumentar e a diastólica vai reduzir, aumentando a pressão do coração e reduzindo a pós-carga. Essa variável do augmentation pressure, com esse resultado significativo, indica que, literalmente, vai estar tendo redução da rigidez arterial e a redução da pressão arterial central. Isso é apoiado por uma outra revisão da Ramos, que indicou que o treinamento, que o HIIT, consegue reduzir essas variáveis também. Então, a gente conseguiu confirmar isso para a população de mulheres obesas, que treinar principalmente o HIIT, ele vai ajudar nessa redução. A gente não encontrou que o contínuo vai ter a redução nesse indicador do augmentation pressure, apenas o HIIT. Então, tornando ele um pouco melhor nesse sentido, para ter resultados mais benéficos nessa questão. Então, o que a gente encontrou aqui é que não teve diferença entre os grupos, porém, olha que legal esse efeito. Os dois treinamentos melhoraram a pressão arterial, tanto central quanto periférica. O HIIT melhorou na casa de 6, enquanto o contínuo melhorou na casa de 3 pontos. Resultados similares do de Clark, que foi com obesos. E o que é importante? A redução aproximada de 6 milímetros na pressão arterial central e periférica reduz o trabalho miocárdico e o estresse na parede aórtica, reduz o risco de hipertrofia ventricular. A pressão periférica tem uma redução similar à pressão periférica em relação aos medicamentos e reduz o risco da doença cardiovascular em 20% a 30%. Na meta-análise, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. A pressão central e periférica, os medicamentos têm efeitos diferentes. Nem toda a pressão arterial você vai conseguir tratar com um único medicamento. Tem medicamentos que vão tratar a pressão arterial periférica isoladamente e outros vão tratar a pressão central isoladamente. O legal aqui é que o medicamento, por exemplo, ele reduz em 6 pontos, que é o mesmo resultado aqui do HIIT e também é similar ao treinamento contínuo. Agora eu vou passar mais rapidamente a questão da meta-análise. No estudo experimental, eu quis comparar o HIIT contínuo em mulheres obesas e testar essas questões da rigidez arterial. Na meta-análise que eu realizei, eu peguei o treinamento, o HIIT, eu quis comparar a superioridade do HIIT com o treinamento contínuo na questão da pressão central em si, comparando outros estudos. O que a gente encontrou? A partir da busca, 7 estudos, e a partir desses estudos, o mais importante é que eles teriam que ter as medidas basais pré e pós da pressão central, da pressão sistólica central e diastólica central. Os dois grupos tenham realizado os treinos HIIT contínuo e uma intervenção mínima de 2 semanas. Qual que é o achado que nós tivemos aqui? Tanto para a pressão arterial, a sistólica central, quanto a diastólica central, não houve superioridade entre os treinamentos, igual encontrado no meu estudo experimental, no estudo de Oliveira, o primeiro. O que indica aqui que tanto faz você fazer HIIT quanto contínuo, eles não têm superioridade para reduzir a pressão central, porém, cada treino eles vão ter a sua redução isolada. Por exemplo, o HIIT reduz 3 pontos na sistólica, o contínuo reduz 2 pontos na sistólica, o HIIT reduz 1,5 pontos na diastólica e o contínuo reduz 3,1 na diastólica central. O que eu achava legal sobre isso? Que o HIIT, às vezes pensar, o HIIT às vezes pode ser pior. Não. Quando a gente não acha diferença entre os treinos, quer dizer que os dois treinos podem ser prescritos. E mostrando que os dois treinos têm redução, em um programa de treinamento, os dois modos vão ser benéficos.
Aqui indica também um estudo de Zhang, ele jogou todos os estudos aeróbicos num balaio só, por exemplo, e encontrou uma redução de 5,9 na pressão central sistólica. Só que o que eu quis ver nessa meta foi o efeito isolado do HIIT e o efeito isolado do contínuo. Então, quais são as aplicações práticas disso? O aumento da pressão arterial central, ela leva um aumento da rigidez arterial, que é devido à idade ou questões de hipertensão. Lembrando que a obesidade sem hipertensão é uma comorbilidade muito favorável em quem é obeso. O aumento sustentado vai levar a essas mudanças estruturais, vai reduzir a elastina e aumentar colágeno na artéria. E como consequência do elevado nível de estresse na parede arterial, do sangue cada vez batendo com mais força a cada vez mais, isso leva, quanto mais rigidez arterial, mais hipertensa a pessoa fica, a hipertensão vai gerar danos no vaso, que vai deixar o vaso cada vez mais rígido, isso leva num ciclo constante, até que a pressão arterial cada vez vai se elevando cada vez mais. A pressão arterial central, ela é formada através da onda incidente, que é mandada do coração, e a onda que é refletida durante a periferia. A união dessas duas ondas, ela vai dar a pressão arterial central. E por que eu falei que existe a diferença da central e da periférica? A central era um preditor superior para doenças cardiovasculares em relação à pressão periférica. E o uso de medicamentos são diferentes em determinados pontos. Então, o cardiologista, por exemplo, vai indicar que, se a pessoa tem uma pressão central elevada, vai tomar determinado medicamento. A periférica elevada, vai tomar outro medicamento. Dependendo, vai tomar um medicamento que reduz as duas. Porém, o próprio exercício, tanto o HIIT quanto o contínuo, vai ter esses benefícios. Então, uma redução, o exercício aeróbico consegue reduzir essa rigidez arterial, devido ao seu efeito antioxidante anti-inflamatório, reduz o dano na parede vascular, aumenta a questão da disponibilidade de óxido nítrico, que vai deixar a artéria mais complacente. Isso vai fazer o sangue circular e vai reduzir os efeitos deletérios da rigidez arterial. Então, as considerações finais, né, que não existe diferenças entre o treinamento HIIT contínuo através da meta-análise. Aqui foi encontrado que o HIIT foi superior à questão do VO2 máximo, mas, obviamente, porque ele treina mais no limiar 2. E também eles têm uns efeitos similares na questão da redução da pressão periférica e rigidez arterial, mas o mais importante é que não tem superioridade entre eles. Ambos os treinos reduzem a pressão arterial central. E no estudo experimental com mulheres obesas jovens, encontramos que tanto o HIIT quanto o contínuo reduzem a VOP significativamente, e apenas o HIIT reduziu com uma maior significância a pressão sistólica central, periférica e accommodation pressure. Por quê? Segundo os nossos achados, o HIIT, ele vai, devido à intensidade elevada, vai aumentar o estímulo na parede do vaso, que vai aumentar a disponibilidade de óxido nítrico e vai fazer com que a artéria libere mais óxido nítrico e fique mais complacente. Consequentemente, isso vai possibilitar um estado onde a artéria vai ficar mais complacente e fique mais adequado para o exercício. Então, tanto o HIIT quanto o contínuo proporcionam alterações similares, tanto na pressão central, periférica e rigidez arterial. Dessa forma, ambos os treinos devem ser recomendados para a melhora dos parâmetros hemodinâmicos centrais e periféricos, bem como a saúde vascular. Então, aqui é o grupo, né? Do meio aqui está o cardiologista, o Dr. Rogério, o meu orientador, o professor Wendel, as voluntárias que participaram do estudo. E aqui é o meu Instagram, caso fiquem com alguma dúvida.